Isso. O reitor foi over, mas tudo bem. Não, a gente está na diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu e eu fico até bastante feliz de termos residentes, ex-residentes nossos aqui presentes. Eu agradeço bastante a gente ter selecionado para falar sobre esse tema, embora essa seja uma mesa com muitas perguntas e poucas respostas, assim como em relação às culturas de vigilância, a decisão sobre pôr em precaução de contato gram-negativos é uma decisão que ainda não é embasada em evidência, tampouco a decisão contrária é. Eu não tenho nenhum conflito de interesse sobre esse tema, e quando penso que razão nós temos para emparedar esses pacientes que são colonizados ou infectados por micro-organismos multiresistentes gram-negativos, em primeiro lugar, me vêm alguns espaços de reflexão. E algumas dessas reflexões, acho que aqui nós tivemos... vou ter que voltar aqui. Então, em primeiro lugar, que naturalmente as situações endêmicas são bem diferentes das situações de surto. Acho que isso, na fala da Rachel, ficou bastante clara. No surto se faz tudo ao mesmo tempo e funciona, depois nós não sabemos o que, de fato, foi responsável pelo controle. Nas situações endêmicas, nós temos uma série de resultados controversos. E uma outra questão que tem que ser levada em consideração é a chamada pressão de colonização. Em rápidos termos, a pressão de colonização, ela se define pela quantidade de pessoas colonizadas ou infectadas, potenciais transmissores de um patógeno que nós temos em um determinado ambiente. Quando a pressão de colonização é pequena, evidentemente a tendência de transmissão é menor. Quando a pressão de colonização é maior, nós temos uma dificuldade maior de controle. E aí eu quero lembrar um artigo que nós publicamos há alguns anos no EIDIC, em que nós fizemos uma análise de corte para aquisição de Acetobacter resistente a carbapenêmicos, mas nós dividimos a corte em duas subcortes, um período de baixa pressão de colonização, um período de alta pressão de colonização. Os fatores de risco eram bem diferentes. Na baixa pressão de colonização era muito uso de antimicrobiano. Na alta pressão de colonização, os fatores de risco eram fatores intrínsecos ao paciente. Assim como a questão do uso de antimicrobianos, também as medidas de barreira tendem a ser menos eficazes quando você tem uma alta pressão de colonização. Você tem muita propensão à transmissão, não importa muito o que você faça, as falhas vão ser suficientes para manter uma situação de alta endemicidade e alta transmissibilidade. Então, isso também, naturalmente, tem que ser levado em consideração. Uma outra questão, embora o artigo que eu apresente aqui não seja sobre gram-negativos, então vou sempre por analogia quando eu apresentar alguma coisa sobre gram-positivo aqui. Mas a exposição a colegas de quarto, nesse artigo, que é bastante elegante, ela mostra que tanto a exposição duradoura, ou seja, colegas de quarto dia, quanto a diferentes colegas de quarto, aumentou o risco de aquisição de clostridioides, MRSA e VRE. Isso é algo que se perguntar, e com gram-negativos, funciona mais ou menos da mesma maneira? Isso seria algo a favor de quartos individuais, antes de propriamente falarmos sobre precauções de contato. Uma outra questão que nós também temos que pensar é exatamente na questão da ocupação dos leitos. Então, existe evidência bastante sólida, e essa aqui é uma revisão sistemática, que mostra que, eu achei que eu tinha feito algumas correções nesse slide aqui, puxado para baixo todos os gram-negativos. Aparentemente, as correções que eu fiz não apareceram, ficou aqui só o Acinetobacter, mas se vocês virem abaixo do Acinetobacter, Pseudomonas klebsiella, e há estudos que mostram consistentemente que quando você ocupa um leito que anteriormente foi ocupado por alguém colonizado por um gram-negativo resistente a carbapenêmicos, a sua chance de adquirir aquele micro-organismo aumenta. Ou seja, não se trata de alguém que está em outro leito, mas de algum ocupante prévio do leito onde você está. E a questão fundamental aqui é a limpeza das superfícies. Então, esse é um outro ponto. E um outro ponto confundidor é o efeito de rebanho. Então, nós fizemos um estudo há algum tempo que demonstrou que o risco de aquisição de micro-organismos multiresistentes entre pessoas numa UTI não usando carbapenêmicos
era associada à quantidade de pessoas usando carbapinêmicos naquela UTI, ou seja, você usa um antibiótico com um paciente, provavelmente se coloniza e transmite para o paciente vizinho, embora esse paciente não tenha sido identificado como alguém colonizado ou infectado, como micro-organismos carbapenem resistente. Então, tendo isso, a pergunta é, temos que fazer a precaução e se fazer muita precaução é bom. Então, tem esse estudo, ele já foi mostrado pela Miriam aqui no nosso curso pré-congresso, que mostra que quanto mais nós temos uma proporção de pessoas em precaução de contato, mais nós falhamos nessa precaução, mais nós fazemos a precaução de maneira inapropriada. Então, entendo que a precaução é algo que deve ser feito em um número pequeno e de maneira rigorosa. E esse é o modo como ela é mais eficaz. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre como nós estamos em termos de normas, de práticas e da evidência relacionada a isso. A pergunta, como sempre, que é feita nesse editorial de uma revista espanhola, é se ainda é essencial nós fazermos precauções de contato para gram-negativos multiresistentes, sendo a opção a precaução padrão, a higiene das mãos, uma boa higiene das superfícies, especialmente aquelas superfícies de alto toque, e a internação em quartos individuais. Isso que nós já refletimos um pouco, há pouco tempo atrás. Mas se olharmos para as recomendações, aqui seguindo um pouco o que a Rachel apresentou, nós temos as recomendações claras do CDC de que devem ser implementadas precauções de contato para os pacientes infectados com micro-organismos multidroga resistentes, com a evidência 1B. Nós temos as recomendações tanto do ECDC quanto da ESCMID, europeias de 2014, que recomendam sim as precauções. E aí a gente tem que ver que, na realidade, está sendo feito um update agora, em 2024. Se você entrar no site da ESCMID, tem lá que eles já estão fazendo as revisões, etc. Então, está para sair um update. E eu estou bastante curioso de saber se, nesse update, nós temos ainda uma recomendação formal de precaução de contato para os colonizados infectados por gram-negativos multidroga resistentes. E aqui, um estudo que avaliou como em diversos hospitais da União Europeia e outros fora da União Europeia era a aplicação das precauções de contato e a opinião dos experts sobre os erros dessa aplicação. Então, primeiro ele faz uma comparação do que era recomendado pelo ESCMID e pelo CDC, que, na realidade, no fundo, sim, faça precaução para micro-organismos multiresistentes, e por que essa precaução não é feita apropriadamente. E aí temos uma série de respostas a esse questionário, mas eu quero mostrar duas, que tanto em hospitais da União Europeia como na União Europeia, que foram questionados aqui, o understaffing, a falta de profissionais em número suficiente e o número insuficiente de quartos para fazer as precauções eram vistos como as maiores barreiras para que a precaução de contato fosse feita de maneira adequada. Eu acho que essa é a realidade de muitos de nós. Nós, no Sistema Único de Saúde, especialmente, que ainda temos alguns hospitais, até que tem, falávamos com a Thais outro dia, de 4, 5, 6 leitos no hospital. Como você vai fazer uma precaução e fechar leitos, muitas vezes, em locais onde há dificuldade de fazer internação? Bom, um outro estudo bastante interessante que saiu esse ano no Infection Control Hospital Epidemiology era sobre a implementação de precauções de contato para micro-organismos multidroga resistentes. Eles comparavam uma análise feita em 2014 com uma feita em 2024. Eu acho que o mais interessante dessa análise é ver que em 2014 eles não perguntavam sobre gram-negativos. Eles não tinham muito interesse em gram-negativos nesse período. Então, nós só temos os levantamentos de quem fazia precaução em 2024, e a gente vê que sim, para a CRE, para a Centobacter resistente carbapenêmico, Pseudomonas aeruginosa, nós tínhamos sim a maior parte dos hospitais aplicando precauções de contato para esses micro-organismos de rotina. E, voltando então para a Europa, um estudo da Evelinda Taconelli, mais uma vez avaliando, nesse caso, aquelas recomendações do ESCMID, para ver quais eram as principais barreiras e os desafios à aplicação das precauções de contato em gram-negativos,
E aí, de novo, como identificar, como fazer coorte de profissionais, como isolar ou identificar os pacientes de alto risco, como identificar os pacientes colonizados e infectados, e principalmente como fazer a precaução em relação aos quartos, especialmente os quartos com múltiplos leitos. Certo? Então, nós vemos que lá, né, como aqui, nós temos os mesmos desafios. E esse estudo também é um estudo muito elegante, mas sobre o qual vamos discutir a seguir, que foi um estudo em que se fez um estudo randomizado por clusters de unidades em relação à aplicação ou não de precauções de contato para pacientes colonizados e infectados com ISBL. E aí o que se viu nesse estudo foi que as unidades com aplicação e as sem aplicação das precauções de contato tiveram desfechos semelhantes em termos de colonização e de infecção por gram-negativos produtores de beta-lactamase de espectro estendido. Bom, isso tem sido usado por muitas pessoas para uma condenação do uso de precauções gram-negativos como um todo. Porém, os próprios autores levantam como limitação a possibilidade de que muitas pessoas já carreassem, né, as ISBL no seu trato gastrointestinal. E eu acho que esses achados são achados muito pouco consistentes quando nós vemos, já num artigo antigo, de 2013, que em alguns lugares, vamos ver, por exemplo, no Sudeste Asiático, nós tínhamos mais que 70% das pessoas em comunidade carreando bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Se as pessoas estão carreando isso, então identificar no hospital e isolar colonizados realmente não parece ser algo particularmente eficaz. E aí temos esse outro estudo que busca fazer uma análise ainda mais elegante, é um crossover. Eles fizeram basicamente unidades em que eles, durante um período, utilizaram precaução e outro período não. E nas outras unidades, no primeiro período não usava, depois passou a usar. Certo? E aí as precauções eram para bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. E aí o que eles argumentam? Olha, não funcionou para as beta-lactamase de espectro estendido, mas fez com que diminuísse os CREs. E aí, esses achados, apesar de tudo, têm uma certa inconsistência, porque nessa enfermaria de neurocirurgia houve um surto. Basicamente é o seguinte, nas enfermarias clínicas, o primeiro período tinha isolamento e o segundo não. Nas enfermarias, ao contrário, né? O primeiro período não tinha isolamento, o segundo sim. Nas enfermarias cirúrgicas, tinha o isolamento e o segundo não. Então, o argumento deles foi que, para a CRE, o isolamento acabou funcionando e para ESBL não, mas vamos lá. A indicação da precaução era a existência de beta-lactamase de espectro estendido. Por isso o título a implementação das precauções de contato contra ISBL afetou a epidemiologia das CREs. Apesar do desenho muito bem feito, esse é um resultado bastante confuso e eu consideraria uma evidência baixíssima, mesmo porque o desfecho que eles identificaram não era o desfecho pelo qual o desenho do estudo tinha sido delineado. Então, a nossa evidência é bastante pequena, nós temos essa revisão sistemática e reanálise de estudos antes e depois, quase experimentais, sobre medidas de controle de gram-negativos resistentes a carbapenêmico, e as precauções de contato e as vigilâncias, né, o screening por vigilância, culturas de vigilância, foram incluídos em quase todos esses estudos. E esses estudos IPOC seriam, em teoria, o creme de la creme dos estudos para organização de práticas efetivas de controle. Então, esses eram 15 estudos e a maioria deles tinha intervenção com precaução de contato e cultura de vigilância, entre outras intervenções. E esses estudos, de um modo geral, mostraram resultado positivo. Porém, esse resultado positivo foi, além de modesto, em estudos considerados de baixa qualidade. Quando reanalisados, em termos de séries temporais, uma espécie de meta-análise de análise de séries temporais interrompidas, o que você via era que, de fato,
havia, em termos de CRE, principalmente, uma inversão na tendência, né, de crescimento quando se fazia a instituição de intervenções que incluíam novas precauções de contato. Então, apesar disso, nós temos muitos estudos sobre descontinuar, parar de fazer precauções, né? Esse é um estudo brasileiro, parou de fazer precauções contra MARSA e VRE, mais uma vez, eu estou falando por analogia, porque tem muito pouca coisa com gram-negativo, né? E temos essa revisão sistemática conduzida pelo Alexandre Marra, e que de 774 artigos foram identificados e 14 que foram selecionados. Vejam só 2 artigos são sobre gram-negativos e os 2 são sobre portadores de beta-lactamase de espectro estendido, um dos quais viu aumento na colonização, com a descontinuação da precaução, e outra não viu nenhum impacto, mas nenhum dos 2 apresentou a estatística, o que mostra que, de fato, nós estamos numa situação de escassez daquela palavra que tanto soa bem no nosso ouvido, evidência. Então, temos que pensar um pouco, de certa forma, naquelas questões de quando aplicamos precauções, os possíveis eventos adversos. Os eventos adversos foram analisados em algumas revisões temáticas antigas, uma antiga, mas bastante clássica, da Nasja Safdar, e em que a maior parte das avaliações foi sobre o impacto psicológico, o impacto de depressão e ansiedade, mas nós sabemos que há evidência de que pacientes sem precaução também têm mais úlcera de pressão, tinham mais queda, tinham mais arritmias, mais distúrbios hidroeletrolíticos, etc. E aí, a pergunta que se fez, né, durante o nosso curso pré-congresso foi: mas, depois que nós trabalhamos tanto na Covid para humanizar as precauções, será que isso ainda vale? E aí eu procurei um estudo pós-Covid, encontrei este aqui, um VRE, novamente estamos falando em analogias, né, em que, após se fazer um pareamento da corte por propensity score, o que se identificou foi que não houve aumento nem da ocorrência de úlceras de pressão, nem de quedas nos pacientes colocados em precaução de contato, quando comparados com aqueles não postos sob precaução. Esse é um espaço para estudo, para as teses, certo, dos próximos anos, avaliar se ainda temos os mesmos eventos adversos das precauções que tínhamos antes de nos acostumarmos a trabalhar em situações como a Covid. Então, fica a pergunta, diante de toda essa questão, de toda essa evidência contraditória, o que fazer? Nós podíamos ter uma posição aqui iconoclasta e dizer, bom, onde não há evidência, não devemos fazer. O que significaria, nas palavras da Miriam, que vai falar aqui depois de mim, que nós podemos pular de um avião sem paraquedas, já que não existe nenhum ensaio clínico randomizado que prove que o uso de paraquedas é essencial, né, para prevenir a morte, né? Isso, na verdade, é um exemplo já clássico, né? Então, quero dizer que nós temos a maior parte das normas ainda recomendando a precaução para os gram-negativos, especialmente resistentes a carbapenêmicos. Nós temos uma situação de hiperendemicidade de gram-negativos resistentes a carbapenêmicos nos nossos hospitais aqui no Brasil. Então, é uma questão, evidentemente, de conhecer sua própria epidemiologia, é uma questão de conhecer a efetividade da aplicação das precauções em cada situação, mas principalmente de fazer aquilo que em controle de infecção tem sido esquecido, utilizar ferramentas epidemiológicas para avaliar a efetividade dessas medidas no seu próprio serviço. E é isso, agradeço a atenção de vocês.